começando o Vida Mais Leve. Vamos juntos descobrir novas maneiras de melhorar a saúde e a qualidade de vida no nosso dia a dia. No programa de hoje, eu convido você para desvendarmos juntos os mistérios de uma bebida que é utilizada há milênios no mundo inteiro, o chá. Diz a lenda que há quase 5.000 anos, o imperador chinês Shen Nung fervia água para beber quando algumas folhas vindas pelo ar caíram dentro do recipiente. Um aroma único chamou a atenção do imperador, que logo após provar a bebida, sentiu-se alegre e energizado. As folhas eram da planta Camellia sinensis, que teve a sua fama de bebida milagrosa espalhada pelo mundo todo sob o nome de chá. No Brasil, o chá desembarcou sob as ordens de Dom João VI. A produção não se adaptou ao clima do país. Mas apesar disso, as tradições indígenas e africanas já possuíam sabedoria em torno do uso medicinal de infusões com outras plantas que, mesmo não sendo a Camellia sinensis, hoje chamamos de chá. E para nos ajudar a entender melhor o mundo dos chás, convidamos a nutricionista e fitoterapeuta Angélica Fiuti. Obrigada por estar aqui com a gente, Angélica. Obrigada, é um prazer estar aqui. Você também é presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia, né? Isso mesmo. Então vamos começar esclarecendo o que pode ser considerado chá. Então, no Brasil, nós dizemos, a legislação diz que chá é considerado todo tipo de preparação de ervas, infusão de ervas ou decocção de ervas. Diferente na China, por exemplo, que chá se diz apenas para Camellia sinensis, né? Então, apenas a Camellia sinensis poderia ser chamada de chá. Mas aqui não, aqui chá é qualquer preparação feita com as plantas medicinais, ou não, né? Ou não precisa ser necessariamente medicinal. Pode ser uma fruta, né? Pode ser também um outro é tipo considerado, exatamente, uma infusão. Por que todo chá tem uma propriedade medicinal que as pessoas sempre aliam para uma busca de uma saúde melhor ou cura de doenças? O que essas plantas têm que tem esse efeito, né? Quase de uma substituição de um remédio? Então, cada planta tem a sua, né, o seu princípio ativo, que é o que nós chamamos, que é o que realmente traz o efeito medicinal das plantas, né? Então, cada uma delas, seja ela raízes, cascas, sementes, folhas, flores, depende, cada planta tem a sua parte medicinal, que é onde é extraído o seu princípio ativo e ele que dá, né, pode vir até ser substituído por uma medicação, dependendo, obviamente, do acompanhamento médico e se é possível ou não. Você atende muitas pessoas no seu consultório, né? Quais os principais mitos e confusões que você observa que as pessoas têm com relação à utilização do chá? Então, primeiro eu digo que as pessoas não sabem muito fazer o chá, porque para um chá ele ser considerado medicinal, a primeira coisa é a obtenção de onde eu vou procurar aquela planta, onde eu vou comprar aquela planta, né? Se tem uma identificação correta dela, esse é o primeiro ponto. Então, depois disso, como preparar? Então, tem plantas que a gente faz a partir de infusão, outras a gente faz a partir de decocção, né? Então, quais são as partes que eu faço infusão? Partes moles de plantas, né? Partes que eu faço decocção, partes duras de planta. Quanto tempo eu deixo? Então, isso tudo acaba influenciando no resultado final. Então, eu acho que a maior dúvida e confusão é o que eu faço, né, infusão, o que eu faço decocção. As pessoas ainda têm a ilusão de que quanto mais escuro o chá, melhor. Quanto mais tempo eu deixar o chá ali dentro, né, as plantas ali dentro, melhor, vai ter uma resposta melhor. E não é bem assim. A gente sabe que tem substâncias que precisam de menos tempo para serem extraídas, outras mais. Então, precisa realmente entender um pouquinho para tratar um chá como medicinal. Bem interessante, Angélica. Agora eu queria te convidar para a gente conhecer o Tony, ou melhor, Doutor Raiz. Ele percorre o Brasil inteiro vendendo os mais diversos tipos de chás. Vamos ver! A gente está aqui num consultório a céu aberto no centro do Rio de Janeiro para falar com o Doutor Raiz, o Tony. Tudo bem, Tony? Tudo bem. Me fala o seguinte, o que mais sai aqui da sua barraca? O que mais sai aqui nessa firmazinha, chama de firma, né? Digamos, vende bastante. Do momento, canela de velho.
Ela é muito boa para os ossos, artrite, artrose, reumatismo, hernia de disco, dores lombares. O chá, de manhã e à noite, ela dando certo, tiver cura, ela vai curar. Agora me conta aqui, doutor Raiz, qual que é o problema mais complicado, o problema mais grave que o senhor já ajudou alguém, passando uma dica de algum chá e acompanhou um tratamento? A diabetes é muito procurada, as plantas para diabetes. Entendi. Diabetes, né, glicose, Qual que é colesterol. aqui da diabetes que ajuda a pessoa Esta que é tem diabetes? maravilhosa. Essa aí, Pau-tenente, Altenente. cajueiro roxo e essa sucupira também ajuda na diabetes. Essas Entendi. três é maravilhosa. E eu tô vendo aqui, ó, esse famoso aqui que a gente conhece. Ah, O boldo, né? esse Nosso aí. melhor amigo do domingo O de fígado é tarde. maravilhoso. Depois do churrasco. Aquele depois... chá de boldo é importante. Esse é o boldo do Chile, é o boldo chileno. Mas se eu com ressaca, vamos beber chá de boldo. Entendi. Mas muita gente acha Entendeu? o gosto meio ruim. Bem, as plantas não têm um gosto gostoso, mas é bom para a saúde. De onde vem esse seu conhecimento todo É das antigas, do ervas? meu pai, do livro do Dr. Marcos Stein. É 40 anos de tradição. Daqui para o 40 Nordeste, anos. 40 anos. Trabalhando só com chá de ervas. Não tenho dúvida que as plantas servem de verdade. Obrigada, viu? Prazer foi meu, meu Prazer. bem. Tá bom, Tchau, agora tchau. o caixinha foi R$500. Remédio é isso. É 40 anos entregando. É o chá do índio. As cascas, as folhas, a raiz, a semente. Já tá dado o recado. E é só você chegar e levar o chá. E quando a gente pensa no ambiente de pesquisas, o que já está 100% provado, né? Que tipo de chá e para que tipo de problema que a gente pode ter 100% de confiança que aquilo é um bom uso? Então, nós temos algumas plantas medicinais que já são muito estudadas há muito tempo, né, e que são até vistas muitas vezes como primeira linha de tratamento de algumas coisas, né? Por exemplo, a espinheira santa é uma planta que já tem muita validação, muito estudo, né, para uso dos distúrbios gástricos. Então, ela pode sim vir a ser, às vezes, uma primeira escolha para um tratamento de um desconforto gástrico, para uma gastrite mais leve. Então, a gente tem plantas nessa linha. Porque é legal a gente pensar que, na verdade, quando tomamos um chá que parece ser muito inofensivo, porque vem muito da nossa cultura, né? Está sempre presente nas famílias, as vós, avós, tem receitinha de chá. A gente esquece que, na verdade, ele é o princípio ativo do mesmo dos medicamentos, né? Que pode ser, na verdade, então, algo assim, tóxico se for usado de maneira errada, Com né? certeza. Muitos medicamentos são obtidos a partir de plantas medicinais. Então, eu começo, muitas vezes, de várias formulações, a partir de desenvolvimento de fármacos, inclusive, né? Eu digo que a gente tem que saber diferenciar o que é um chá recreativo, aquele chá que eu sento para tomar com a minha avó, com a minha mãe, que tem gerações ali, né, que fazem aquele chá que eu não estou pensando nele como propriedades medicinais. Muitas vezes pode ser até aquele chazinho de pacotinho que eu vou lá no supermercado e compro. Aquele não é um chá medicinal. Aquele não funciona como chá ele medicinal? É um chá recreativo. Aí, tudo bem, eu estou ali num momento recreativo. Agora, se eu quiser uma ação medicinal de um chá, aí sim eu tenho que me preocupar também com os efeitos que ele pode trazer, porque eu digo sempre assim, na fitoterapia a gente não pode dizer que tudo é bom, né? Não existe bom para tudo, nem mal não faz. Então, a gente tem plantas que fazem mal, sim, que tem que ser bem orientada, e nem todas as plantas são bom para todas as pessoas. Então, a gente tem que realmente entender, né, a pessoa, o indivíduo e o tipo de chá utilizado. Angélica, agora nas ruas também a gente encontrou muitas dúvidas das pessoas sobre a utilização dos chás. Vamos dar uma olhada nelas e ver. Eu não adoço nenhum chá. E eu sei que alguns amigos meus adoçam, colocam mel, ou então alguns açúcares diferentes. Eu queria saber se isso tira alguma substância do chá ou se não faz nenhuma diferença. E aí, Angélica, adoçar ou não adoçar o chá? Então, o ideal é tomar chá sem adoçar, né? A gente perde, por exemplo, os princípios amargos se eu quero um chá digestivo e adoço, né? Entendi, então, o próprio gosto, porque às ele vezes a gente tem a impressão importante. que o açúcar está lá, mas o efeito está sendo feito. Não. O açúcar só está disfarçando. Aí, o que acontece? Toda vez que eu consumo, né, o açúcar, por exemplo, ele é um carboidrato, né? Então, ele vai reduzir a absorção, meu tempo, por exemplo, de absorção do meu organismo, e com isso pode reduzir, sim, dependendo do tipo de chá que eu estou utilizando, até o efeito daquele chá. Então, o ideal é não adoçar com nada. Nada, nem mel, que Agora, as pessoas tentam substituir. eu vou tratar uma criança e vou tratar para um problema respiratório, colocar um pouquinho de mel. Mel também, se é um mel puro, vai ter aí algum benefício. Aí, ok. Então, eu acho que tudo tem que ser um caso individualizado e pensado, mas, no geral, não se adoça chá. Beleza, vamos ver a próxima.
gostaria de saber, como tem o pessoal fala que chá preto, os outros chá de maçã, eu queria saber para que serve o chá de maçã e o chá preto. Ele perguntou sobre dois tipos coisas aí. distintas, chá né? preto e chá de maçã. Às vezes ele viu do lado, achou que tinha alguma coisa a Pode ver. Né? ser. Né, o chá preto, a gente já falou, é o chá da Camellia sinensis. Então, eu tenho as Ele propriedades é torrado, da camélia. por isso que ele... Porque assemelha muito a coloração do café, né? A gente tem a impressão de que ele... Não, a gente não pode confundir o chá preto com o chá mate. Né? Entendi. O chá mate, sim, que tem em várias regiões do Brasil se utiliza, ainda tem, por exemplo, no sul do Brasil, o chá mate, né, que a planta é uma outra planta, não é a planta Camellia sinensis, é a Ilex paraguariensis, essa planta é feita no chimarrão, e aí ela é a planta, a folha verde, né, seca ali, simplesmente tostada, não é tostado. Aqui no Rio, por exemplo, o chá da Camellia sinensis, ele é tostado. Então, desculpa, da Camellia sinensis não, do chá verde, né, do chá mate, ele é tostado, e aí as propriedades dos estudos nem são feitos com ele tostado, então a gente não sabe, não pode assemelhar ainda o que é da planta seca, simplesmente, ou ela tostada. Né? Então, esse é o chá mate. Ele falou do chá preto e aí a Camellia sinensis. Então, tem as propriedades termogênicas, aumento de calor e tal. E ele falou do chá de maçã. E aí a gente está falando de fruta para chá. Eu sempre digo assim, olha, fruta é fruta, coma a fruta. Né? Porque a partir do momento, o que eu preciso, né, da maçã, por exemplo, da fruta, ou de uma outra fruta, um limão, por exemplo, as pessoas vêm dizer, chá de limão. Chá de limão para emagrecer, né? Já ouvi falar. O limão é uma fruta cítrica, é rica em vitamina C. A partir do momento que eu esquento ela ali, eu até estou perdendo propriedade. Então, a vitamina C, ela vai... E não está ganhando nada com aquele calor, não está tirando nada de novo. Não, ali, com né? certeza vai ganhar muito mais se comer a própria fruta, Entendi. se fizer um suco de limão. Então, é melhor do que, nesse caso, fazer o chá. Então, no caso, deve ser só o sabor, é o recreativo mesmo, né? O chá de maçã é recreativo. Ele vai contribuir para o sabor, porque eu não gosto de um determinado sabor e quero colocar uma maçã, de repente, ok, eu estou pensando nela ali como, né, um adicionar para dar sabor, mas não propriedade. Vamos para a última pergunta, então. Gostaria de saber qual é a diferença do chá quente para o chá gelado. Porque assim, o erva doce dizem que ele morno é bom para cólica, mas e ele gelado? É uma dúvida que eu tenho também. Dá a impressão que o chá gelado é todo recreativo. A gente está tomando só para o gostinho, né? Chá para fazer efeito tem que ser aquele quentinho, assim. Então, o afeto está importante ali também, né? Ele vem quentinho, se eu preciso naquele momento de um afeto se alguém quente. fez para você, né? Exato. E tá te cuidando. O cheirinho está melhor naquele momento. Então, dependendo do tipo de chá, realmente parece que é mais gostoso que ele seja quente. Mas, se a gente pensar em propriedades medicinais, não. Tá? O chá bem feito, se ele for feito da forma correta, com o tempo certo, ele pode depois ser acondicionado na geladeira sem problema nenhum e tomado gelado. O que não pode é eu reesquentar esse chá. Então, eu fiz o chá, né, na proporção correta, posso pôr na geladeira. Eu digo que o chá ele tem duração de 24 horas. Depois disso, se eu não tomei, despreza. Entendi. Então, ele não vai ter mais ação que eu preciso, que eu quero, que eu fui buscar. Né? Mas ele pode, sim, ser colocado na geladeira sem problemas. Angélica, vamos fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com uma visita à coleção de plantas medicinais do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Até mais! Voltamos com Vida Mais Leve, falando sobre chás, aqui com a Angélica Fiucci, que é nutricionista e fitoterapeuta, e daqui a pouco ela vai ensinar a gente a melhor maneira de se preparar um chá para garantir as propriedades medicinais da bebida. Mas antes, vamos conhecer a coleção de plantas medicinais do Jardim Botânico aqui no Rio de Janeiro. A gente está aqui no setor de plantas medicinais do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e ele é muito interessante porque ele é uma coleção viva de plantas que tem uma atividade que é a medicinal. Então aqui nesta coleção nós vamos ter plantas que são utilizadas desde o chá até medicamentos elaborados pela indústria farmacêutica. Então no caso do chá,
nós temos desde a folha, passando pelas flores, pelo caule, pela madeira, pelo tronco. Então, várias partes da planta podem ser utilizadas para preparar um chá. E a forma de preparo vai variar exatamente pela parte que você está escolhendo. Quando vai se pegar uma planta para fazer um chá, primeiro é verificar a integridade da planta, qual é o aspecto dela. Ver se ela realmente está com um aspecto saudável. Ou seja, se não tem mancha, se não tem mordedura por outros animais, se não tem outros contaminantes, se não tem plantas diferentes daquelas. A planta, para ser utilizada para um fim medicinal ou para chá, ela tem que estar plenamente desenvolvida. Então, nós só podemos utilizar folhas adultas. Uma coisa muito interessante sobre plantas medicinais ou aromáticas é que nós podemos ter mudas dessas plantas em casa. E isso é muito bom por quê? Porque ao fazer isso, você não só tem acesso fácil a essa planta, mas tem como garantir também que ela vai ser cultivada sob condições melhores. As plantas, elas oferecem uma possibilidade enorme de recursos, como alimento, como medicamentos, como cosméticos. Então, quanto mais nós tivermos contato com essa natureza e nós resgatarmos essa proximidade, esse entendimento do que é essa planta, melhor nós vamos viver. E é uma forma não só de preservar essas espécies, mas também melhorar a saúde de uma forma geral, a saúde das nossas famílias e a saúde do ambiente e do planeta de uma forma geral. Bem legal, né, Angélica? Bem importante conhecer a planta viva ali que dá origem aos chás, né? Esse espaço é fantástico que a gente tem no Rio, acho que tem que ser mais aproveitado, as pessoas podem ir lá para conhecer as plantas, acho que vale muito a pena. Agora vamos aqui aprender a fazer um chá que realmente seja da melhor maneira, né, para a gente garantir que ele faça o efeito tão desejado. A gente trouxe alguns tipos de chás em algumas apresentações diferentes. E só para a gente mostrar aqui, por exemplo, quando a gente fala do chá recreativo que vem em sachês, né? Quando você disse que nele, na verdade, a gente não sabe muito bem o que é. Isso, exatamente. O que acontece, né? Quando eu compro em sachêzinho, assim, né, no supermercado, na verdade, ele passa por uma legislação, uma fiscalização... Na verdade, não tem, né? Porque passa como alimento, ele não tem um registro. Alimento, ele não é um... Ele não tem essa função, então não é nenhuma crítica, porque realmente ele não tem essa função. E aí a gente pode ver, ó, que dificilmente a gente consegue identificar exatamente o que nós temos aqui. Não dá para saber que planta é essa, nem a cor. Né? É um pozinho de planta, então pode ser... E é uma mistura também, mistura, né? Muitas a gente vezes. Não sabe. Acho que esse aqui era de laranja com capim cidreira. Então, não tem um controle exatamente. Né? Então, por isso que eu não posso pensar nele como uma propriedade medicinal. E esse, na hora de fazer, a gente sabe, facinho, coloca lá na infusão e também não precisamos nos preocupar tanto com o tempo, né? Exatamente. Aí eu coloco ele ali, posso deixar mais fraco ou mais forte, dependendo do meu paladar, o quanto que eu quero, o chá mais forte ou mais fraco e pronto. Agora, no caso de um chá medicinal, o ideal é que a gente compre ele realmente in natura, por exemplo, assim, que a gente possa ver a cor, possa ver a textura da planta. O que eu tenha, né, aqui, por exemplo, vou usar folha, então, se a folha é a parte medicinal, tem que ter só folha, não pode ter talinho. Né? Isso é importante, porque às vezes a gente vê tudo misturado ali. O hibisco é muito comum da gente ver isso, né? Hibisco, a gente utiliza a flor do hibisco e muitas vezes você vai comprar um chá de hibisco e vai encontrar ele cheio de talos juntos. Os estudos são com a flor, então eu tenho que usar a flor. A flor que faz o efeito, exato. Né? Então, uma planta que eu vou utilizar as folhas, os estudos são com a folha, tem que ter só folha aqui. E como é que a gente sabe que a folha está, por exemplo, saudável, que ela está pronta para uso, que não está velha? Então, por isso que é interessante, assim, obter, da onde eu vou conseguir esse chá é muito importante, né? Primeiro, um local que a procedência dele, um local que seja, né, tenha
porque é muito difícil controlar todo esse processo, né? Mas olha, aqui, por exemplo, eu tenho folhinhas verdes, né? Então, Pode até falar aqui pra gente ver a diferença, né, do tamanho. Quando eu seco uma planta, muitas vezes, ela não fica na coloração tão verde, ela pode ficar mais escurinha, mas, assim, não tem fungo, você consegue enxergar, então isso é importante. Observar, ver se não está com fungos, né? Partes branquinhas na planta, porque se foi guardado, legal. armazenado incorretamente, se tiver umas manchinhas brancas, já está com fungo, o ideal é não utilizar Falando em daquela armazenar, eu trouxe aqui num vidro com um papel, é isso mesmo? Ele tem que respirar, não tem? Não, o ideal é que seja tampado mesmo, hermético, com uma tampa. De preferência até que se pudesse não ficar assim ao abrigo da luz. Tudo bem a gente utilizar vidros para colocar, mas aí guarda dentro do armário, que está fechadinho, que na luz não fica incidindo sobre ele. Então, depois que foi seco corretamente, o ideal é a gente proteger um pouco da luz. Que ótimo. Agora vamos falar de proporção, né? O quanto que a gente vai usar, por exemplo, a gente tem aqui uma garrafa com água quente. Isso, a gente vai mostrar aqui uma infusão, né? Porque uma decocção são coisas distintas. Vamos mostrar. Decocção, na verdade, a gente faz com partes duras das plantas, né? Esse é um caule. Caule, cascas, né? A casca da canela, né? A gente falou do gengibre, da cúrcuma aqui. A cúrcuma e o gengibre são rizomas, são partes duras. Aí eu quebro e faço uma decocção. Coloco na água fria, coloco no fogo, né? Sempre tampado. Sempre tampado. Sempre tampado. A proporção que eu vou falar aqui pode ser a mesma para decocção, só que o processo é diferente. Então, eu coloco na água fria e vou fazer, vou colocar fogo ali até a fervura começar. Entendi. E aí, eu vou deixar de 5 a 10 minutos fervendo. Desligo, sempre tampado e está pronto para consumo. Tiro de dentro imediatamente após as plantas, eu não deixo a planta ali dentro. Você tem que coar, né? Esses tipos de chaleirinha que vem assim com a peneirinha, né? Para você com a peneirinha é ótimo. Retirar, realmente coa, né? Pega um coadorzinho e passa no coadorzinho e pronto. Legal. Tá? Então, ele está pronto para ser consumido. No caso da infusão, né? Aqui a gente vai usar uma colherinha menor, né? Que seriam 3 dessas para 250 ml de água, que é a média das xícaras. Né? Se a gente for querer utilizar uma porção, um padrão mais fácil de medida, eu gosto de falar de uma colher de sobremesa para 250 ml de água. Para uma xícara. Tá? Isso quando eu utilizar a planta seca. Quando eu utilizo planta fresca, eu utilizo uma colher de sopa para 250 ml de água. Porque eu posso pegar o meu capim-limão que eu tenho no meu jardim. Casa, né? No jardim como do Jardim Botânico, que está lá fresquinho, a minha hortelã que eu tenho no jardim. E aí eu vou utilizar uma colher de sopa, ao invés de sobremesa. Tá. Por que eu utilizo? Sopa é sempre maior. Maior, por quê? Justamente por isso. Quando eu seco qualquer planta, eu concentro as propriedades nela. Então, na planta fresca, ela tem mais água. Entendi. Só por isso que a dosagem é maior. Entendi. Então, aqui eu vou utilizar, né, a proporção seriam 3 colherinhas bem cheinhas, dessa aqui, porque essa é pequenininha, 3 bem cheinha para essa quantidade aqui de 250 ml. E aí eu vou verter a água em cima, né? Aqui a gente está utilizando, então a água ferveu lá na minha Tem que esperar ferver. Tem muita gente que fala que não pode esperar ferver, que tem que retirar logo antes, ficar de olho lá. É porque a pessoa pensa que tem que colocar nela fria. Não, aqui eu deixei ferver, e aí eu coloquei, e aí eu vou abafo. Legal, a gente abafar. Abafa durante quanto tempo? Então, as plantas, a grande maioria delas, né, a gente vai abafar só por 3 minutos, porque a grande maioria delas tem flavonoides e taninos na sua composição. Flavonoides. Que é o que eu quero. Entendi. Né? As que não, plantas, por exemplo, como capim-limão, erva doce, melissa, essas eu posso deixar 5 minutos. Agora, o chamate, o hibisco, chá verde, todas essas é 3 minutinhos só. Depois de 3 minutos... 3 minutos a gente costuma deixar achando que realmente vai fazer efeito aquilo que você disse, que a gente acha que quanto mais escuro, mais poderoso. Melhor, não é verdade. Depois disso, depois de 3 minutos, eu vou aqui, já coo isso, né? Passo num coador e meu chá está pronto para consumo. Então, é a melhor forma de fazer a infusão. Eu digo que é muito fácil a gente perceber isso no chá de hibisco, por isso que eu gosto de falar dele, porque ele tem que ficar rosadinho. Ele não é aquele chá escurão, bem, né? Que o chá de hibisco a gente pensa, não, mas ele é bem escuro, né? Bem vermelho. Não, é rosado. Ele ficou rosado, coa, é 3 minutinhos. O melhor é realmente procurar informação com quem entende, né? Pra gente, aos poucos, ir conseguindo saber o que é cada chá, qual a coloração ideal de cada chá, né? Exatamente. Enquanto o nosso chá fica pronto, eu vou convidar você e o pessoal para conhecer o Don May, um inglês que é especialista em chás e vai falar dos benefícios de colocar essa bebida na rotina. Hello TV Brazil, my name is Don from May Leaf Tea and I'm here to talk to you about how incorporating tea into your daily life
can improve your health. I'm going to be talking to you about Camellia sinensis, true tea. I'm not going to be talking about all those other herbs that you can drink as a tea. Camellia sinensis is one of the first Chinese medicinal herbs. It's been drunk for over 4,000 years, and when it first arrived in Europe in the 17th century, it was originally sold as a medicine. There is no doubt that tea drinking is a very healthy practice. There are thousands and thousands of clinical trials out there that have been done which show that tea drinking may help with a whole range of conditions, from inflammation to digestion, from diabetes to Alzheimer's. There are so many studies and they continue every day. Tea contains a very unique amino acid called L-theanine, which is a powerful mood enhancer. Immediately after drinking tea, it crosses into your brain and affects your brain chemistry. It affects your neurotransmitters to bring about a sense of calm and elevate your mood. This is why tea throughout the ages has always been consumed at times of stress. L-theanine promotes alpha brainwave activities. These are the same brainwave activities which are associated with meditation. No wonder the monks all love to drink tea. When you combine these calming effects of theanine with the stimulating effect of caffeine in tea, you get a very different effect compared to drinking coffee. The two chemicals work together to boost your energy but keep you calm and happy, which means peak performance because it means less mistakes and less stress. The act of brewing tea itself has been revered and practiced for thousands of years, but it's not just about ceremony and it's not just about skill. It's really about finding space in your day for a moment for yourself, for a moment to be present and to be mindful. This is fundamental for reducing stress, reducing those circular thoughts, and calming anxiety. And if you share that tea moment with a friend, loved one, or colleague, then it will help to build and bond strong relationships, which are so fundamental for a happy and healthy life. Finally, if you want to incorporate all of the health benefits of tea into your life, the most important thing is get yourself some high-quality loose-leaf tea. The reason is because loose-leaf tea tastes incredible compared with the cheaper commodity tea bag stuff out there. And once you fall in love with the variety of taste and aroma in true loose-leaf tea, all of the health benefits will come naturally. So I raise a cup from London to your happiness, to your health, and to plenty of delicious tea. Cheers. Angélica, muito obrigada por partilhar conosco seus conhecimentos, pelo chazinho também. Obrigada, o prazer foi meu de estar aqui. É sempre bom poder falar de fitoterapia, falar de planta medicinal. O Vida Mais Leve fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.